Olá, Dr. Marcos Nogueira, e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma dica sobre o parto, que não era exatamente isso que eu pretendia conversar com vocês. Eu estou até muito preocupado, estou indo para o hospital agora, eu faço parte do staff do corpo clínico de um hospital público. E eu vou contar a historinha para vocês entenderem, e depois eu vou dar a dica que eu acho fundamental. Uma paciente chega com 41 semanas, ela tem diabetes gestacional, toma insulina, tem um ultrassom que o bebê está por volta de 4 quilos, está hipertensa, toma remédio para pressão, toma alfa-metildopa, que é uma das drogas mais indicadas e mais usadas para hipertensão na gravidez, e ela chegou no hospital público para ser atendida, para ser avaliada, não estava em trabalho de parto, a queixa dela era outra, e na hora que o médico fez a avaliação, viu a pressão, viu o tempo de gravidez que ela estava, viu que ela era diabética, que ela tinha feito 200 em glicemia pela manhã, ele resolveu internar para operar, porque é uma gestação de alto risco, uma pós-data, numa paciente hipertensa, num bebê que tem 4 quilos pelo último ultrassom de ontem, né? Isso aconteceu ontem. E a paciente puxou da sacola dela um plano de parto, com 6 folhas dizendo que ela não queria que induzisse o parto dela, que ela tinha um parto normal anterior, que ela não queria parto cesárea, que ela queria entrar em trabalho de parto espontâneo e que ela não queria ser tocada. E foi para o hospital público e levou a doula dela a tiracolo. No hospital público, por lei, só é permitido entrar um acompanhante, mas é só um acompanhante. As acomodações são restritas. Não pode entrar 2, 3 pessoas, não cabe. É o direito do outro que você está invadindo quando você quer levar mais do que um acompanhante para ficar contigo no seu trabalho de parto, e ela nem está em trabalho de parto e nem deixa induzir o trabalho de parto, nem deixa operar, Quer dizer, o grande erro, eu contei a história para vocês para dar uma dica muito importante. Plano de parto é legal, é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Eu vou fazer um trabalho específico sobre plano de parto, e eu até quero dizer isso para você agora, mas não cometa esse erro. O plano de parto é uma carta de intenções daquilo que você gostaria que acontecesse. Não pode ser um gesso que impeça os profissionais de atuar e fazer o que é correto, o que é certo, o que pode representar a qualidade da vida que o seu bebê vai ter, ou eventualmente impedir que ele morra, porque você tem um quadro de patologia obstétrica grave, que precisa de intervenção, que precisa de ser tratado com conhecimento, com expertise, como recomenda a literatura médica. O plano de parto, ele é uma carta de intenções, ele não é uma lei para ser seguida, ele não pode ser assim. Você não pode colocar em risco nem a sua gravidez, nem a vida do seu bebê, nem a sua integridade física, porque você pensou num plano de parto que deveria ser idealizado da seguinte maneira, e foi lá e escreveu, e depois
quer que a realidade, a tua realidade biológica se adeque àquele plano de parto, não vai acontecer. É o seu organismo que está pedindo outras soluções. Eu penso no plano de parto, eu fico imaginando a seguinte situação: eu vou para Disney, tá? Imagina que eu vá para Disney, eu vou fazer um plano de voo, Eu posso fazer um plano de viagem, mas eu não posso fazer um plano de voo e dizer para o piloto: olha, eu quero que voe, quando estiver voando sobre a Amazônia, eu quero voar baixinho, que eu quero ver a floresta, você vai dar uma guinada, porque eu quero ir pela praia. Enfim, não tem como. Você não pode determinar a altitude, a velocidade do avião, a rota que o avião vai fazer. Isso é o plano de voo que o piloto é obrigado a traçar, e ele também não traça esse plano de voo da cabeça dele. Ele segue diretrizes que precisam e devem ser respeitadas. Então, o plano de parto, gente, não pode ser um fator que impeça o médico, o obstetra, de tomar a conduta certa, adequada para a sua situação, principalmente quando você tem uma patologia grave que pode colocar tanto você quanto o seu bebê em risco. Eu iria falar de outras situações, mas eu achei isso muito grave. Estou indo para lá agora para tentar resolver essa situação, tentar conversar com essa paciente, porque ela não deixou a equipe fazer nada. Então nós vamos avaliar o que está acontecendo para estar, a partir de então, tomando as melhores decisões possíveis. Fica aí a dica sobre o parto. Tenha uma carta de intenções. E eu vou falar sobre muitos modelos de plano de parto para você. Mas é uma carta de intenções. Não é a vida, não é a realidade. A realidade é aquela que acontece, que a sua gestação precisa, que as coisas necessárias a ser feitas vão se impondo à medida que a gente vai evoluindo com a sua gravidez, com o seu trabalho de parto e com o seu parto. Um grande abraço. Se você curtiu, eu peço que coloque um positivo lá pra gente, só pra gente saber quantas pessoas estão acompanhando as nossas dicas sobre o parto. E amanhã eu volto com uma nova dica sobre o parto, um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais programada, porque essa foi um desabafo, tá? Um desabafo. Eu acho que as pessoas, elas precisam pensar muito bem no que elas querem da vida. O querer não é assim uma coisa que faz as coisas acontecer. A gente primeiro precisa querer alguma coisa e depois seguir o curso da natureza, porque a natureza é sábia. Um abraço.